A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Muda a estação, não muda o impasse político. Com a chegada da primavera estavam previstas, finalmente, e depois de sucessivos adiamentos, as eleições para o Tribunal Constitucional e outros órgãos externos ao Parlamento no dia 1 de abril, que é o dia das mentiras, e pois bem, ainda não é desta. No braço de ferro entre os três maiores partidos já entrou também em cena, entretanto, o primeiro-ministro. Fica para a jogada da semana, na segunda parte. Estão, como sempre, fora do baralho os quatro ases da análise política, a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o Nuno Garopa. Nuno, tu vês esta carta que tens trazido de forma recorrente ao programa ser promovida à jogada da semana, esta história do Tribunal Constitucional, mas nesta primeira parte atiras para cima da mesa uma outra carta de espadas, tendo em conta que há uma outra entidade que continua sem diretor nacional, a Polícia Judiciária, já que Luís Neves foi para Ministro da Administração Interna. Olá a todos. Pois, junta-se agora a toda esta história a questão da Polícia Judiciária, que continua sem diretor nacional. Isto repete um pouco a história da sua antecessora, que deixou a Provedoria de Justiça e que até hoje não tem substituto, como vamos falar na segunda parte do programa. Aqui o Primeiro-Ministro já veio dizer insistentemente esta semana que vai rapidamente arranjar um substituto, mas claro, tudo isto reflete duas coisas. Primeiro, que a nomeação do Ministro não é feita de uma forma consistente e, portanto, já encontrado uma solução para a Polícia Judiciária. E segundo, que haverá, obviamente, diferentes pressões e orientações em relação à escolha do novo Diretor Nacional. E que nesse momento, enfim, já saiu na comunicação social, que há preocupações dentro da Polícia Judiciária, que há diferentes nomes a circular e que criam diferentes anticorpos na Polícia Judiciária e, portanto, é uma situação de alguma gravidade porque se prolonga no tempo. Deixa-me só aqui acrescentar que muitos dos que nos ouvem às vezes perguntam porquê que estes temas interessam, porque realmente não há nomeações, temos muitos reguladores com mandatos prolongados, juízes no Tribunal Constitucional com mandatos prolongados, muitos diretores-gerais e subdiretores-gerais em regimes de substituição, interinidades, e o país funciona, não há uma crise institucional por causa disso. Deixa-me dizer, é verdade, quer dizer, na verdade ninguém sente na sua vida pessoal, no dia-a-dia, a falta do Provedor de Justiça, a falta dos juízes no Constitucional, a falta dos membros dos Conselhos Superiores, os reguladores prolongados, os diretores-gerais em regimes de substituição entre idades. Só que isto é o que nós chamamos de degradação das instituições. É isto que a médio prazo leva, por um lado, a uma enorme dificuldade de recrutar pessoas com mérito para preencher estes lugares, porque há esta degradação permanente, e por outro lado alimenta o populismo, que são todos iguais, de que isto é só taxos, de que isto é os partidos com os taxos, e, portanto, no curto prazo, de facto, nunca há um custo muito grande, que as pessoas não querem saber. No médio prazo, eu penso que isto é aquilo que nós chamamos de degradação das instituições. E está justificada por isso a tua carta de espadas. As instituições europeias, outras instituições, começam a mostrar, Jorge Fernandes, de que fibra é que são feitas. Pergunto isto porque tens aqui uma carta de ouros para a Cimeira Europeia, centrada na guerra no Médio Oriente, na Ucrânia e na competitividade. Sim, olá a todos. A União Europeia, eu fiquei, confesso, surpreendido com esta resposta, pelo menos numa primeira fase. Houve uma primeira fase que houve um certo desalinho, por exemplo, Espanha mostrou-se inequivocamente contra a guerra, depois Meloni, curiosamente, apesar de ser uma pessoa que está, enfim, na família política de Trump, também se mostrou, rapidamente percebeu e saiu, digamos da cena e disse automaticamente que não queria ter nada a ver com a guerra, e eu confesso que fiquei um bocadinho surpreendido por ver uma resposta tão alinhada e contundente por parte da Europa, incluindo o Reino Unido, quando Trump fez um apelo para que os aliados da NATO interviessem juntamente com os Estados Unidos, no caso, na questão do Estreito de Hormuz. No entanto, há aqui dois problemas. Em primeiro lugar, esta
esta eventual, digamos, união pode ser menos óbvia ou menos sólida do que aquilo que parece. Por exemplo, o primeiro-ministro da Bélgica já deu uma entrevista num órgão de comunicação social belga, em que disse que estava na hora de fazer as pazes com a Rússia e, face à crise energética que já estamos a viver e que provavelmente se agudizará, que estava na hora de fazer as pazes com a Rússia e, no fundo, voltar a comprar energia barata da Rússia. E disse também que há muitas pessoas, e primeiros-ministros, que concordam com ele, mas que não têm coragem de o assumir em público. Uhum. E claro, há outro problema, não é? Trump, naturalmente, quando chegar o momento, seja agora, seja mais tarde, exercerá a sua vingança para com a Europa e com a Ucrânia, que, enfim, neste momento a Ucrânia tornou-se quase uma questão existencial para a Europa. E, enfim, esta vingança começará, por exemplo, logo na questão do fornecimento ou da venda do armamento americano, pelo simples facto de muito do armamento que os Estados Unidos produzem está a ser encaminhado para o Golfo e está a ser gasto, na verdade, no Golfo, e, portanto, dentro de pouco tempo, a Ucrânia poderá não ter acesso a determinado tipo de elementos que precisa e que só os Estados Unidos produzem. Ou então Trump pode até, em última análise, combinar com Putin no fim da guerra, nas condições que Putin quer, e deixará a Europa naturalmente muito entalada, porque a Europa sozinha provavelmente não tem recursos para conseguir manter a guerra da Ucrânia. Nem estou a falar só de recursos financeiros. Portanto, a conclusão deste naipe é que me deu uma certa satisfação ver a Europa agir a uma só voz e ver a Europa a dizer que não a Trump, porque realmente, citando, havia aquele, em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, o Colin Powell disse ao Bush filho, que quem parte alguma coisa torna-se dono dessa coisa, e portanto soube bem agora ver a Europa dizer que não a Trump, e no fundo dizer, bem, quem começou o problema foi o Presidente dos Estados Unidos. Mas é um não que consideras que acha que pode ser consequente? Mas é um não que terá certamente consequências, porque se há coisa que defina, e já conhecemos muito bem Trump, há muitos anos que está na vida política, digamos assim, se há coisa e há traço de caráter e há traço de maneira de operar na vida política que conhecemos bem Trump, é naturalmente o desejo de vingança, e infelizmente eu acho que essa vingança chegará mais cedo ou mais tarde, e provavelmente será tanto maior quanto pior for a humilhação que ele sofrerá no Irão. E da maneira que as coisas estão, a coisa não está muito famosa para o lado americano. Há avanços no alinhamento aqui a nível europeu, há também avanços no plano interno em Portugal, uma semana marcada pelo regresso às negociações da reforma laboral, desta vez com o GT, patrões e governo mais otimistas. Este regresso às negociações foi impulsionado pelo Presidente da República. Tens aqui, Luís Aguiar Conraria, uma carta de copas. É uma carta de copas e é mesmo, basicamente é pelo motivo, tu disseste tudo, depois de tantos meses de negociação, já houve greves gerais, até o GT a falar em segundo dia de greve geral, quando tudo parecia estar interrompido, íamos chegar a uma situação provável de ter um pacote laboral que seria imposto não digo, mas pronto, que seria posto em cima da mesa do Parlamento, que depois, pronto, teria o caminho que a votação ditasse. De repente, e eu fiquei genuinamente admirado, portanto, de repente, à saída daquela reunião, aquele ambiente já de distensão em que se diz, avançou-se bastante, e todas as partes o dizem, de repente... Olha, cria-se aqui a esperança de num assunto que era tão polémico e que potencialmente podia criar tantas fraturas, de repente poder haver aqui algum consenso e ser possível ter uma reforma que fosse aprovada na concertação social e que, caso isso aconteça, aí não tenho dúvidas que será aprovada
no Parlamento Nacional e que será aprovada pelo Partido Socialista e pela AD. E, portanto, olha, são assim umas nuvens que desapareceram do horizonte. Bem, não desapareceram, ainda lá estão, mas que o céu começa a limpar-se um bocadinho e... Sim, ainda há muita pedra para partir, é o que diz o GT. É evidente e não podem estar eternamente a partir pedra, não é? Portanto, em algum momento também tem de se fechar o dossiê. Mas, apesar de tudo, acho que esta necessidade de querer... ou esta não é necessidade, esta vontade de se querer agradar ao presidente recém-eleito, de repente, olha, está a ser bem usada e espero que António José Seguro consiga convocar as mesmas boas vontades quando puser em cima da mesa a questão do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, aqui umas copas para isso, para António José Seguro, para todos os envolvidos. Pronto, para todos os envolvidos. E já agora, com exceção da CGTP. Ia perguntar-te isso mesmo, a CGTP fez uma manifestação que ir à força, entre aspas, não foi à força, mas fez uma manifestação à porta do Ministério do Trabalho para ser também incluída nas negociações. Que carta é que merece a CGTP? O problema da CGTP é que nunca assina nada. Aliás, e o nunca é mesmo nunca, nem durante os anos da geringonça foi possível ter acordos de concertação social com o acordo da CGTP. E quando se tem esta atitude de ser sempre do contra, quer dizer, olha, a única coisa que nos resta é que nós sabemos uma coisa, é quando houver a próxima reforma laboral daqui a 5 ou 10 anos, a CGTP vai ser a mais acérrima defensora das leis que saírem deste pacote. Depois, como está a ser também em relação ao pacote anterior. Não merece naipe, não merece carta, eles auto-excluem-se, portanto. Vamos agora para a carta que falta nesta primeira parte, Susana Peralta, uma carta de paus para a ideia de PSD, Chega e CDS quererem alterar ou mesmo revogar a lei da identidade de género. O tema esteve em discussão esta semana no Parlamento, há votações esta sexta-feira. Sim, é de facto um retrocesso grave, portanto eu acho que vale a pena ir aqui por pontos acerca das alterações que estão em cima da mesa, sem ir agora aos detalhes de cada um dos partidos, mas há a questão do nome e de voltar a pedir a pessoas adultas que necessitam que voltem a necessitar de um atestado médico para mudarem o nome nos seus documentos oficiais, quer dizer, é uma menorização completa das pessoas, não? E sobretudo o que é que isso importa, não é? O nome pelo qual as pessoas são conhecidas, porque é que isso gera tanta necessidade legislativa? Estamos a falar de adultos, as pessoas saberão com que género é que se identificam, com que nome é que se sentem confortáveis a ser chamados, e devo dizer também que eu gostava que essas pessoas que legislam sobre esses assuntos falassem com pessoas trans e percebessem a importância que o nome tem para elas. Quando eu disse o que é que isso importa, eu estava a falar do ponto de vista dos deputados e de quem está preocupado com legislar e não do ponto de vista destas pessoas, porque eu já tive alunos ou alunas confrontados com o nome que vem no bilhete de identidade e que não é o nome que já adotaram socialmente, e percebi o melindre que isso lhes causa e o sofrimento que isso lhes causa. E tenho também, como já disse aqui várias vezes fora do horário, pessoas da família que são trans, e também já tive várias vezes discussões enfim, amigáveis acerca não estou a falar, obviamente não confrontacionais, acerca desta questão do nome, e o nome para essas pessoas é extremamente importante, é algo que tem a ver com a sua identidade e tem a ver com eles se sentirem bem na sua pele, enfim, na sua pessoa, até mais do que no seu corpo. E portanto é verdadeiramente, enfim, não lembra a ninguém virmos agora outra vez, até porque depois esta questão do atestado médico remete para a ideia disto ser uma doença, da disforia de género ser uma doença, até do próprio conceito existir. Eu não sou competente para discutir esse tema, mas devo dizer que me parece, das minhas leituras, que o consenso científico hoje em dia é que não se trata de uma doença e, portanto, não há nenhuma razão para ter um atestado médico. Agora vou passar à parte dos menores, que é outro cavalo de batalha destas alterações legislativas. E aqui há duas questões. Há a questão portanto, hoje em dia, os menores, a partir de uma certa idade, com consentimento parental e com um atestado, uma declaração médica que atesta a capacidade de decisão, e não atesta, no fundo, o género, porque isso outra vez, tem a ver com a questão de nós querermos tornar isto numa doença ou não. De facto, essa lei parece-me bastante equilibrada, portanto, obviamente que o menor não pode decidir sozinho, portanto, tem a intervenção parental e depois tem uma declaração técnica a atestar a sua capacidade de decisão. E agora a ideia é proibir completamente os menores de mudarem de nome ou
teve, não sei se é aos 16 ou aos 18 anos, mas isso também interessa pouco, não é? Outra vez, porque é outra vez esta ideia de reprimir a vontade das pessoas e não é bem, é a identidade das pessoas, é a maneira como essas pessoas vivem em sociedade, portanto é algo de altamente condicionador e que também tem imensos impactos na saúde mental. Aliás, devo dizer que o Expresso tem um excelente artigo esta semana acerca de jovens trans e que mostra que quando é bem vivido e quando as famílias apoiam e quando há um enquadramento social e técnico, a melhor coisa que se pode fazer por esses jovens é de facto deixá-los fazer a transição de género. E depois há a questão dos bloqueadores. Eu sei que há um debate científico outra vez à volta disso, acerca do eventual sobreconsumo dos bloqueadores hormonais, mas que não se pode decretar a proibição. Quer dizer, os deputados do CDS não são ninguém para andar a decidir o que é que a comunidade médica pode ou não fazer. O que nós podemos é pedir às autoridades de saúde para fazerem um trabalho sobre isso, para perceber se há ou não há sobreconsumo de bloqueadores, eventualmente mudar as regras no sentido das guidelines, as diretrizes de como, aliás, é um debate que tem estado a ser feito, mas mesmo no Reino Unido, que nós muitas vezes damos como um exemplo, onde deixou de ser possível a terapia hormonal para menores de idade, isso não é verdade. Foi fechado um grande centro em Londres, mas o que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido prometeu, o NHS, foi abrir centros muito mais pluridisciplinares e mais capilares para chegar às pessoas. Pronto, e outra coisa o PSD, sim, mas o PSD diz que não se trata de criar obstáculos, mas de garantir que decisões com impacto permanente são tomadas com enquadramento jurídico. Mas quer dizer, o que eu estou agora estava a falar da proposta de lei do CDS de proibir a terapia hormonal. Proibir a terapia hormonal não é uma competência até acho que há jurisprudência sobre isso, não é uma competência do Parlamento, tem que ser de facto uma competência da comunidade médica. Mas outra vez, eu acho que se pode e se deve debater a questão do acesso a coisas muito. Uma coisa é o nome. Outra coisa é mastectomias ou tratamentos hormonais nos jovens, nos menores, estou a falar dos menores, e acho que se pode discutir e que se deve debater e que esse debate está aberto na Europa. Agora, esse debate tem que ser técnico, tem que ser baseado em dados, temos de perceber como é que isto verdadeiramente está a acontecer e não podemos saltar para esta conclusão, que é aquilo que parece transparecer daquele debate, que é todos os jovens, que no fundo que é quase um jovem menor de idade com 13 ou 14 anos chega a um gabinete médico e diz que é mudar de sexo e o médico prescreve-lhe hormonas como se fosse uma decisão de ânimo leve. E depois outra coisa é também imaginar que no seio das famílias e que os próprios jovens tomam estas decisões de ânimo leve. Isto são decisões muito difíceis, que as pessoas maturam imenso, que levam muitas vezes os jovens a negar a sua própria identidade antes de terem coragem para falar aos seus próximos. E esta estigmatização pública no seio do Parlamento, o que está a fazer hoje provavelmente, houve vários jovens que estão no questionamento trans, essencial para o seu bem-estar, e o importante é que eles possam questionar-se abertamente, ir à procura de ajuda psicológica, médica, familiar, dos amigos, etc. E o que esta estigmatização do Parlamento fez foi silenciar uma data deles no dia de hoje, e isso eu acho que é profundamente errado e que está a causar sofrimento nos jovens portugueses. Está concluída aqui a fundamentação da Susana Peralta para esta carta de paus. O PSD impôs disciplina de voto aos deputados na votação das mudanças à lei da identidade de género. Fica por aqui a primeira parte do Fora do Baralho. Voltamos já a seguir. Há meses que o tema se arrasta e já foi alvo de várias cartas negativas aqui no Fora do Baralho. As eleições para os órgãos externos ao Parlamento, Tribunal Constitucional, Provedoria de Justiça e Conselho de Estado nunca mais veem a luz do dia. O calcanhar daqueles está na escolha dos juízes que faltam para o Palácio Raton. Os três maiores partidos não se entendem. Chega e PSD culpam o PS por este impasse. José Luís Carneiro já teve, entretanto, uma conversa inconclusiva com Luís Montenegro e há uma ameaça que paira no ar, mas já lá vamos. Nuno Garopa, para começar, esta é uma daquelas jogadas da semana em que há claramente vencedores e perdedores, apesar de isto ser uma espécie de monopólio, um jogo que nunca mais acaba? Perdedores há, que somos todos nós, e é evidentemente o regular funcionamento das instituições que perde, porque há um ano, praticamente, estamos a fazer um ano, que esta questão se vem adiando.
Resta acrescentar que no caso do Tribunal Constitucional, lembrar às pessoas que desde 2020 se vêm somando crises no Tribunal Constitucional e atrasos nas nomeações dos juízes por razões várias, incluindo os juízes cooptados. Deixa-me dizer, aqui há duas questões de fundo e há uma questão que me parece a mim, que é a questão que de repente os comentadores estão todos citadíssimos, que é a questão do mercado do gado, que é quem é que fica com os lugares de quem. As questões de fundo aqui são duas, na minha opinião. Uma é se o Chega é um partido que deve ou não deve estar no Tribunal Constitucional. A minha opinião é que o Chega, enquanto for um partido legalizado e um partido constitucional, não é diferente dos outros partidos. E, portanto, da minha ponto de vista, argumentos para excluir o Chega do Tribunal Constitucional são meramente ideológicos, não são argumentos de fundo, na minha opinião. A outra questão é a forma como os partidos perverteram a escolha destes lugares, porque, repara, a Constituição diz que este juiz constitucional, como o Provedor de Justiça, são por 2/3 da Assembleia da República para impor aos partidos consensos. Portanto, a ideia é que os partidos iriam buscar personalidades de mérito, reconhecidos por todos e, portanto, de alguma forma, que não teriam anticorpos nem à direita nem à esquerda. Ora, o que os partidos fizeram desde 82 foi perverter isto e transformaram isto num sistema de cotas. Inicialmente, 4 para o PS, 4 para o PSD, 1 para o CDS, 1 para o PCP. Nos anos 90, Cavaco primeiro, Guterres depois, alteraram estas cotas para 5 PSD, 5 PS, expulsaram o PCP e o CDS do Tribunal Constitucional e depois António Costa fez aquela concessão em 2016 de dar um lugar ao Bloco de Esquerda dentro da cota do Partido Socialista. Ora, qual é o argumento que está agora aqui? O argumento que está agora aqui é que, por um lado, o PS diz que o que teria lógica é agora o PSD fazer o mesmo, da cota dos 5 da direita, dar um ao Chega, portanto seria 1 para o PSD, 1 para o PS e 1 para o Chega. O PSD quer manter os 2 lugares a que diz que tem direito, segundo essa tradição, e quer dar o lugar do Partido Socialista ao Chega em nome da nova configuração parlamentar. Por outro lado, o PSD, diga-se em bom da verdade, já cedeu o lugar de Provedor de Justiça ao Partido Socialista. Agora, isto é um mercado do gado, porque o que eles estão é a contar lugares para uns e para outros, em vez de aparecerem nomes credíveis, respeitados na sociedade portuguesa e que tenham o apoio dos partidos, quase todos ou todos, se possível, de uma forma abrangente. Portanto, o problema de fundo já nem é esta crise, é a forma como se anda a escolher estes lugares há 40 anos e agora, numa altura em que o PS e o PSD não têm 2/3, isso tornou-se um óbice muito grande este sistema vigente há 40 anos. Sendo que, entretanto, à boleia deste impasse, o Expresso dá conta que o PS quer romper com o Governo se houver um acordo só com o Chega para o Tribunal Constitucional e, com isso, o orçamento do Estado pode ficar em risco. Jorge Fernandes, o Partido Socialista está em posição de fazer uma espécie de chantagem? Não, porque não tem os números, portanto, não tem força política suficiente do ponto de vista da aritmética parlamentar para impor a sua vontade. Aqui eu acho que há duas questões. Eu depois quero falar nisto, nessa também, tronco, porque eu por acaso acho que tem força. Então, primeiro o argumento do Jorge. Sim, vamos ouvir. Deixa-me fazer, eu fundamentalmente concordo com tudo o que o Nuno disse, inclusive é com a parte de achar que o Chega tem direito a indicar uma pessoa para o Tribunal Constitucional, assim como eu na altura concordei, quando foi a questão da distribuição, apesar de ser uma coisa com muito menos poder e com muito menos interesse, digamos assim como na altura concordei com a ideia de que se o Chega tinha, no fundo, esses números, era importante e era legítimo, no fundo, que o partido conseguisse meter alguém na mesa da Assembleia da República. Dito isto, eu acho que há duas questões fundamentais aqui, para além daquilo que o Nuno disse. Bem, em primeiro lugar, a questão mais central de todas, que é esta crise está a obrigar Luís Montenegro a definir-se. E isto, no fundo, mostra os limites políticos do não é não. Portanto, o não é não, a ambiguidade que o Primeiro-Ministro sempre cultivou para ir navegando politicamente, ora piscando o olho ao Chega, ora piscando o olho ao Partido Socialista, esta ambiguidade foi sempre funcionando. No entanto, o problema desta ambiguidade é que quando chegamos a uma questão como esta, em que são precisos
em que é preciso não apenas uma maioria simples, mas uma maioria qualificada, de 2/3, a ambiguidade torna-se muito complicada, porque Luís Montenegro precisará sempre, no caso do Chega é fácil porque atinge os 2/3, mas se quisesse cumprir a questão com o PS, precisaria sempre do apoio de um terceiro partido, e à partida o LIVRE estaria disponível para isso. Mas o problema de tudo isto é que se ele escolher, no fundo, o parceiro que ele escolher agora enviará um sinal, e é por isso que o PS está a dizer isto, e no fundo a puxar a chantagem, enfim, ou a pressão política até ao último limite. Se o parceiro que Luís Montenegro agora escolher para, digamos, oferecer no tal mercado do gado que o Nuno caracterizou e bem, um lugar no Tribunal Constitucional, no fundo é a definição do não é não. Portanto, o Luís Montenegro, se escolher o Chega, mostra que, no fundo, normaliza o Chega, se quisermos, e diz, bem, o não é não, na verdade, é uma inexistência e o Chega é um parceiro tão legítimo como os outros. E vice-versa, se escolher o PS, está a fechar completamente quaisquer possibilidades do Chega servir como parceiro parlamentar, seja para orçamentos, seja para qualquer outro tipo de matéria. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu confesso, este dia teria que chegar, não é? Mas confesso que estou a achar imensa graça às elites de esquerda e do Partido Socialista, porque parece que estão a descobrir agora os limites, digamos, havia aquela coisa do Gabriel Alves, que era a força da técnica e a técnica da força. Sim. E aparentemente as pessoas do Partido Socialista estão a perceber agora que existem as regras escritas, existe a força parlamentar no sentido puro e duro de contar espingardas, isto é, vamos contar quantos deputados cada um tem, e depois existem as regras não escritas. E o Dr. Costa, em 2015, e eu garanto absolutamente às elites do PS, que há uma bela parte da elite do PSD que não se esqueceu disso. O Dr. Costa, em 2015, disse: convenções informais não existem, regras tácitas, convenções constitucionais, nada disso existe. O que interessa é, vamos contar espingardas, e contando espingardas percebemos quem é que tem mais força, e quem tem mais força impõe a sua vontade. E, portanto, agora é curioso, no mínimo, e caricato, ver tanta gente do Partido Socialista dizer: não, existem convenções informais, existem regras de cavalheirismo, existe isto, existe aquilo, que há 40 ou 50 anos fazemos continuadamente para conseguir governar o país. Eu concordo com a existência dessas regras formais, mas o Partido Socialista tem que escolher, no fundo, se acha que as regras informais, se no fundo se este rumo que existe, que é toda uma panóplia de coisas que foram construídas ao longo de 50 anos de democracia entre PS e PSD, se isso conta, ou se vamos contar espingardas, e o que interessa é realmente o poder no sentido mais bruto da palavra. Agora vamos medir as forças ao trunfo do Luís Aguiar Conraria. Bem, deixa-me aqui dizer, eu acho que essa história das regras informais ou das convenções informais é como o direito internacional. Uma treta. O que há é contagem de espingardas, tal como no direito internacional. E acabou-se. E essa é que é a principal convenção, é a contagem de espingardas. E eu acho que neste momento o problema é verdadeiramente de contagem de espingardas. Já agora, em relação à questão da normalização do Chega, parece-me o PS neste momento já concordou com estes três, um ser indicado pelo Chega. Portanto, essa questão já está superada até pelo Partido Socialista. A única coisa que o Partido Socialista está a usar é contar as espingardas, é aqui que eu discordo do Jorge, é contar as espingardas para assegurar o seu. Portanto, a questão do Partido Socialista aceitar que o Chega entre no Tribunal Constitucional, isso está aceito. Ok? Sem abdicar também do não, lugar. Pois claro, agora pois usa as suas espingardas, obviamente quer que seja outro a abdicar, isso cada um quer que seja sempre o outro a abdicar, não é? E para ti o PS tem esse poder? Faz parte da negociação. E eu penso que sim, porque o PSD com o Chega não faz 2/3 dos deputados. Precisa da IEL. E para mim não é nada óbvio que a IEL vote assim um Miguel Arruda qualquer que o Chega apresente.
Se calhar sendo ter que aqui os liberais credíveis. dizem que não importa propriamente a origem partidária dos nomes propostos. Exatamente. Ou seja, não é um Miguel Arruda qualquer. Era importante ter aqui os nomes para saber exatamente quem é que seria a pessoa indicada pelo Chega, para perceber qual é o seu nível de credibilidade. Mas não é um Arruda qualquer, não é um Miguel Arruda qualquer que terá os votos da IEL. Mas depois, mesmo que haja um acordo em que a IEL participe, e nesse caso, repare-se, provavelmente a AD teria de, se calhar, de prescindir de um dos seus dois e entregá-lo à IEL. E, na verdade, então, por que não entregar ao PS e assegurar as coisas e assegurar uma geometria parlamentar mais favorável nos próximos anos. Mas mesmo que o acordo fosse só feito à direita, nós estamos a falar de 158 deputados e são necessários 154 para fazer 2/3. Esta votação é secreta. A votação é secreta. Quando a votação é secreta, a disciplina partidária não existe. É muito fácil haver 5, 6, 10 pessoas que divergem do voto. Nós já vimos isso. Aliás, logo quando o PSD começou, quando Aguiar Branco foi eleito pela primeira vez, em que na altura, lembram-se daquela primeira legislatura... Sim, as eleições para o Presidente da Assembleia da República e para a mesa. Da Assembleia da República, os vice-presidentes propostos pela IEL e pelo Chega não foram aprovados. E com umas bancadas a culparem as outras. Eu acho muito... Há muita gente no PSD que não quer nada com o Chega. E, portanto, aqui o Chega está um bocadinho a pagar também o preço da sua retórica e da sua retórica inflamada e da forma como insulta tudo e todos. Há muita gente do PSD que não pode com o Chega. E, portanto, ir ali buscar, de repente, 10 ou 15 votos em branco à bancada do PSD é muito provável. E se isto que eu estou a dizer estiver correto, quer dizer que nunca na vida vão ter os 2/3 para fazer um acordo só à direita. E embora... portanto, estão presos. Então, e se estas minhas contas estiverem certas, se este meu contar de espingardas estiver certo, eu não estou a ver... Bem, agora não vou estar aqui a dizer nomes, mas há vários deputados do PSD que eu não estou de facto a ver a aceitarem um acordo com o Chega, excluindo o PS. E se essa minha contagem de espingardas estiver certa, então não resta outra solução que não incluir o PS nesta equação. E neste caso é fazer negociações e o PS está no seu papel. E apesar de... E o seu papel é defender o direito de nomear um. E apesar da Iniciativa Liberal ter-se prontificado a desbloquear este impasse, não são todos os nomes, Susana Peralta, que Mariana Leitão, e já veio dizê-lo, está disposta a aceitar, a líder e o partido. Eu tenho aqui um tweet, ou como se diz agora, uma publicação na rede social X da Mariana Leitão, que ela pôs hoje de manhã, porque havia uma notícia, não sei de que jornal, a dizer que o Chega ia propor Paulo Otero e João Pacheco de Amorim, que são de facto nomes, enfim, Paulo Otero, eu recordo, não é? Aquela pessoa que teria feito um exame na Faculdade de Direito em que comparava o casamento entre pessoas do mesmo sexo, pedia aos alunos para se pronunciarem sobre essa questão fundamental de comparar o casamento entre pessoas do mesmo sexo ao casamento com animais, e portanto tinha essa notícia, Chega, quer Paulo Otero e João Pacheco de Amorim, e o tweet da Mariana Leitão é muito claro. Obviamente, a Iniciativa Liberal não aprovará estes nomes, não têm qualquer hipótese. Portanto, ela também está a sinalizar que o apoio da Iniciativa Liberal ao Chega, por potencial apoio da Iniciativa Liberal ao Chega, tem que partir de alguns... tem que respeitar uma série de princípios fundamentais. E eu acho, sinceramente, que em questões constitucionais, a Iniciativa Liberal não é nada claro que vá assim atrás do Chega tão facilmente. Basta ver que, voltando ao meu naipe do início, ontem a Iniciativa Liberal não esteve ao lado nem do Chega, nem do PSD, nem do CDS nas questões ligadas à identidade de género. Pronto, eu sei que a Iniciativa Liberal vive permanentemente nesta convulsão interna para saber se são liberais em toda a linha ou se não são liberais em toda a linha, e é evidente que há lá pessoas que não são nem querem ser liberais em toda a linha, são até bastante conservadores, e eu vou aqui recordar outra vez que o candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal queria dar poderes aos pais na questão, no acesso das mulheres ao aborto. Seja como for, isto aqui aplica-se o raciocínio do Luís. Há muitas pessoas na Iniciativa Liberal que não vão aprovar para o Tribunal Constitucional juízes que vão ter posições de grande retrocesso em matéria de direitos.
e portanto isto não são de facto favas contadas de maneira nenhuma. De facto temos uma nova aritmética parlamentar, o tal sistema tripartido, e a ilustrar as dificuldades deste sistema está este filme. Em 24 horas André Ventura pediu uma limpeza dos socialistas, Luís Montenegro rejeitou, teve a tal reunião inconclusiva com José Luís Carneiro, o líder do Chega recorreu depois ao Presidente da República nas primeiras audiências de António José Seguro em Belém com os partidos. O Presidente pode vir a ter de intervir nesta matéria, Nuno? Bem, eu penso que o Presidente deveria ser muito limitado na sua intervenção, porque isto é um assunto da Assembleia da República. Contudo, o Presidente vai ser chamado a intervir em algum momento, porque isto também afeta o conceito de Estado. E, portanto, neste momento, ainda não sabemos quais são os 5 nomes indicados por António José Seguro, mas António José Seguro já mostrou intenções de convocar um conceito de Estado em breve. E o problema será que estarão representados ainda os 5 eleitos pela Assembleia da República da legislatura anterior, incluindo Pedro Nuno Santos, o que mostra todo o problema que aqui criou. E continua a não ser claro, aliás, em relação a esses 5 lugares no Conselho de Estado, o que é que a AD pretende fazer. Porque não é claro que a AD pretende 2 para a AD, 2 para o Chega, 1 para o PS, se pretende 2 para a AD, 2 para o PS, 1 para o Chega, ou se pretende inclusivamente 3 para a AD, 1 para o PS e 1 para o Chega, como alguma comunicação social tinha esta semana. E, portanto, essa própria questão. Agora, aqui há 2 questões. Há aqui uma questão que todos referiram, mas eu parece-me que é um problema que não tem sido fácil quando não há um líder claro nestas negociações. O problema é que o Primeiro-Ministro arrastou isto durante um ano e não assumiu uma liderança clara nisto, que é, não é possível gerar nomes sem saber que acordos é que há. Porque há muita gente, muitos, aliás, amigos nossos, conhecidos nossos, que não estão disponíveis a ver o seu nome circular para o Tribunal Constitucional sem pelo menos haver um princípio de acordo, porque isto é queimar nomes e é queimar pessoas na praça pública. E a AD e o PS já fizeram isso com vários nomes no passado, que queimaram pessoas e carreiras profissionais dando nomes para a comunicação social que depois não se vieram materializar, porque ou eram pessoas muito à direita ou pessoas muito à esquerda, e, portanto, tinham escrito coisas sobre o aborto ou coisas sobre o direito de família que eram inaceitáveis. E isso, neste momento, é um problema, porque para gerar nomes consensuais é preciso haver uma liderança na negociação que permita às pessoas darem consentimento ao uso do seu nome. Eu não sei se o Chega usou o nome do Paulo Otero com consentimento ou sem consentimento do Paulo Otero. E eu, se estivesse na posição do Paulo Otero, não gostaria que o meu nome andasse a circular proposto por um partido sem consentimento prévio. E, portanto, isto é um problema que, na minha opinião, radica na total falta de liderança do Primeiro-Ministro ou do Ministro dos Assuntos Parlamentares ou do líder do grupo parlamentar do PSD neste ano que vai de pseudo-negociações que nunca foram negociações. É um jogo que ainda vai a meio, este que junta políticos e juízes de uma das instituições mais importantes para garantir o respeito pela Constituição. Antes de fecharmos este Fora do Baralho, temos aqui 3 cartas de copas, Luísa Guiar Conraria, para uma semana que futebolisticamente merece. Foi excepcional. Eu, quinta de manhã, ou quarta, já não sei qual foi o dia, de manhã, acho que era a universidade, tinha aqui uma pessoa a cantar aos berros à entrada da universidade, a dizer: a minha vida é o Sporting, assim, uma coisa perfeitamente maluca, mas muito divertida, porque o Sporting tinha feito uma recuperação notável, recuperar de 3-0, uma desvantagem de 3-0 é incrível, mas logo no dia a seguir veio o Braga, que recuperou de uma vantagem de 2-0, de uma desvantagem de 2-0, e ainda de forma mais veemente, quer dizer, ganhou logo 4-0 no tempo regulamentar, e depois o Porto também eliminou uma das boas equipas alemãs, e portanto, de facto, o futebol em Portugal é um setor económico que se distingue pela sua qualidade e pela sua competitividade internacional. É extraordinário termos 3 equipas nos quartos finais das 2 principais competições, a Liga Europa e a Champions League. Portanto, as nossas equipas estão de parabéns. 3 cartas de copas. A jogada da semana no Fora do Baralho está de volta na próxima sexta-feira, depois das 7, na Rádio Observador. Pode também ativar o alerta na sua aplicação de podcast, se quiser ouvir em diferido. E aos domingos temos a edição extra de resposta às perguntas dos ouvintes. Escreva-nos para foradobaralho@observador.pt. Eu sou a Vanessa Cruz. Bom fim de semana.